Amém. Glória a Deus. Está bem sentado aí, confortável? Glória a Deus. Que bênção esse louvor, né? Obrigado, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, nos guie em toda a verdade, Pai. Nos livra, Senhor, do mal, do perigo. Senhor, revela a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode ir abrindo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Amém? Eu não quero me demorar aqui porque eu tenho várias coisas aqui para nós conversarmos. Amém? O nosso Deus, hoje eu estava vindo de carro e agradecendo a Deus pelo lugar que Ele me deu para trabalhar, podendo ver aquelas maravilhas, aquele céu lindo no final da tarde, aquelas árvores, aqui para o lado, para quem desce ali de Nova Petrópolis. Eu estava agradecendo a Deus. Amém? E por mais que vocês vão ver, essa mensagem, ela é uma mensagem de vitória. Eu vou falar, o tema dessa mensagem é saber voltar atrás. Olha só, saber voltar atrás. Na verdade, quando eu conversei com o pastor Mateus, eu nem sabia que ia trazer essa mensagem, mas eu estava de férias. E eu falei, eu vou estar na terça-feira, e eu imaginava falar outra coisa para vocês. Mas isso não saiu da minha cabeça. Amém? Então, olha o que Deus tem para nós nessa noite. O saber voltar atrás. E nós vamos começar, então, a meditar num trecho da palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, que fala, o juízo temerário é proibido. O juízo temerário. O que é temerário? É algo, temor, de temer. Algo muito perigoso. Diz, o juízo temerário. O juízo, nós julgar de uma maneira errada. Amém? Então guarda isso no teu coração. E em Mateus, no capítulo 7, é do versículo 3 ao 5. Versículo 3 ao 5, diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém? Essa é a palavra. Então está dizendo ali, por que você vê o cisco, o argueiro, o pedaço, o defeito que está ali no olho do teu irmão, mas você não olha para um que está no teu, que é maior? Pode dar um pouquinho mais de retorno aqui, André. Obrigado. E diz mais, a história ela vai contando que, então, tira primeiro o teu e tu verás claramente. Essa passagem, essas duas palavras, verás claramente. Tu verás claramente o do teu irmão para poder ajudar ele. Amém? Essa história, ela não está negando que aquela pessoa que está julgando o outro, está falando aqui de julgamento. Nós estamos falando aqui do nosso juízo, dos nossos julgamentos, dos nossos pensamentos. Então essa pessoa, ela viu um defeito no irmão dele. Um irmão, pode ser um irmão da igreja, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho. Mas a Bíblia, ela fala, ela não diz que o outro estava certo. Ela diz que ele também tinha um problema. Mas que esse que estava julgando o outro, ele estava com o seu julgamento, com as suas convicções, os seus pensamentos. Ele via alguma coisa errada.
Porém, aqui Deus está ensinando, ele diz assim, não, mas só um pouquinho. Primeiro, olha para ti. Primeiro olha para ti e vê que, na verdade, aquilo que tu está enxergando no outro, o que tu tem é muito pior. Então, olha primeiro o que tu tem, para que tu possa tirar e para que tu consiga ver claramente. Para quê? Para ajudar o outro. Amém? Então, essa é a passagem base que eu quero trabalhar. Então, agora nós vamos ir para uma história que está no livro de Mateus, capítulo 20. Nós vamos trabalhar basicamente só com esses versículos aqui, em Mateus e alguns em Romanos. Então, baseado naquilo que eu falei, agora então nós vamos ler uma parábola que Jesus contou. E vamos estudar, vamos ver o que Deus quis nos ensinar. Amém? Essa se chama a parábola dos trabalhadores da vinha. O que são parábolas? Parábola era uma história. Jesus ele contava histórias e através dessas histórias existiam ensinamentos. Então, se você for prestar atenção na Bíblia, há apenas que eu me lembro, 2 parábolas que Jesus explica o seu significado, que é a parábola do semeador e a palavra do joio e do trigo. As demais fica a critério do leitor, a critério do Espírito Santo te revelar o que quer dizer. Amém? E isso vai da busca de cada pessoa, de pedir sabedoria a Deus e buscar o Espírito Santo para que a pessoa possa aprender e para que a pessoa, ao aprender, ela venha a cair em si e ela possa, o quê? Ver claramente. E ela possa, então, praticar esse ensinamento. Amém? Então, veja bem, eu vou ler a Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada. Talvez mude um pouco aqui da projeção, mas a tradução é a revista e atualizada. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. O que é um denário? Um denário era uma moeda romana, que era uma moeda de prata, que representava o pagamento por um dia de trabalho. Versículo 3. Saindo pela 3ª hora, que representa aproximadamente as 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então, está falando aqui que o reino de Deus é como um homem que saiu a contratar trabalhadores para a sua o quê? Para a sua vinha, para o parreiral. E diz aqui que ele saiu então bem cedo a procurar trabalhadores. Mas de quem era a vinha? A vinha ela tinha um dono. E esse dono, ele era o detentor daquela propriedade. Então ele foi achando e foi contratando. E as pessoas foram indo. Só que durante todo aquele dia, e diz aqui a hora 10ª, que representa então mais ou menos as 5 horas da tarde. Então o dia findando, então o dono da vinha, ele encontra outros que estavam sem fazer nada. E ele pergunta: mas o
que vocês estão fazendo? Por que vocês não estão fazendo nada? Porque ninguém nos contratou. E ele então diz, não, mas então vocês podem ir trabalhar na minha vinha. Amém? E eles foram. Por que estivestes aqui desocupados? Porque ninguém nos contratou. Então disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, aqueles que haviam sido contratados ao final da tarde. Recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, olha só, ao chegarem os primeiros, ou seja, aqueles que haviam sido contratados no início da manhã, que o trabalhador, o dono da vinha contratou no início da manhã e colocou eles trabalhar o dia todo. Está escrito aqui, vírgula, pensaram que receberiam mais. Olha só, os primeiros então que tinham, o dia todo de sol, eles então, vendo que os últimos receberam 1 denário, eles pensaram que por eles ter trabalhado mais, eles receberiam mais. Mas, diz, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Versículo 11. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. O que é murmurar? Reclamar. Então, imagina, se fosse nos dias de hoje, aquele grupinho de trabalhador. Pô, tu viu? Olha só, olha o que aconteceu. Mas esse é o fim da picada. Isso não tem fundamento. Esse mundo está perdido. Isso é injusto. Olha lá, nós suamos o dia todo. Só que murmuravam. Contra quem? Contra o patrão. Contra aquele que os contratou. Dizendo, puxa, esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Palavra de Deus. Por que eu li? Eu comecei lendo o quê? Mateus capítulo 7. Que o juízo temerário, ele é proibido. E daí nós viemos para a história dos trabalhadores da vinha, aonde acontece algo aqui, e eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li essa história, eu também fiquei pensando, eu disse, puxa vida, no meu pensamento humano, eu pensei, puxa, mas as pessoas que estavam o dia todo trabalhando,
suportando todo o calor, trabalharam muito mais. Poxa, mas receberam a mesma coisa. Por que os últimos, então, receberam igual? Poxa, é ilógico, parece injusto. Mas Deus, Ele quer nos ensinar algo aqui. Que aquilo que nós pensamos, a nossa justiça, ela não é nada. Aquilo que nós pensamos, o nosso pensamento humano, ele não é nada. Então, nós já vamos voltar para essa história. Mas eu queria falar para vocês uma situação real, botar agora aqui. Você está sentado numa cadeira, numa igreja, em Novo Hamburgo, cuja placa está escrito ali fora, Assembleia de Deus. Amém? Bom, para nós estarmos aqui hoje, Deus ter levantado esse altar, essa palavra ter chegado até nós hoje, alguém lá atrás trabalhou para isso. E eu queria contar para vocês, por exemplo, vamos botar a Assembleia de Deus. Saíram dois suecos, Daniel Berg e Grunavinger. Eles chegaram em Belém, no Pará. E eles começaram a evangelizar, a falar do amor de Deus no nosso país. E eram ali por volta de 20 pessoas. E eles foram semeando o amor de Deus naquelas pessoas. E aqui eu não vou nem contar todas as dificuldades que eles tiveram para chegar até aqui. E eu tive o privilégio de escutar Daniel Berg. Eu consegui uma gravação, ele com um sotaque que ele diz assim: tudo era difícil, mas Jesus estava conosco. Era difícil, mas Jesus estava conosco. Deus estava conosco. E eles foram com esse amor que ardia no coração deles. E veja que uma semente que nasceu com poucas pessoas, ela se tornou uma grande congregação de igrejas no país inteiro. Qualquer cidadezinha que tu for do interior do estado, vai ter uma Assembleia de Deus. Não estou aqui falando porque a Assembleia de Deus é a única igreja, não, amém. Deus levanta pessoas em vários lugares. Mas estou falando especificamente do trabalho desses homens, que eles tiveram para que hoje o Evangelho, nós tivéssemos hoje o quê? Uma identidade. Tivéssemos uma igreja que nós pudéssemos vir, onde nós sentássemos aqui e trouxesse a nossa família para aprender a palavra, um altar onde nós pudéssemos devolver e praticar a palavra de Deus, começando pelos dízimos. Para quê? Para ser abençoado. Para nós estarmos, como diz no Salmo 133, em meio aos irmãos, porque ali ordenará o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ali, onde os irmãos estão reunidos. Está escrito ali, naquele lugar, ordenará o Senhor a bênção e a vida para sempre. Poderia ser num container lá na Eritreia, onde os irmãos estão reunidos ali, como igreja. Amém? É ali, ordenará o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ali, como igreja, como corpo de Cristo, não é as paredes. Mas aí, vamos voltar. Vamos voltar. Pessoas como Tyndale, que chegou na Inglaterra para tentar traduzir a Bíblia, não foi permitido, voltou para a Alemanha para poder traduzir a Bíblia e contrabandeou a palavra de Deus para a Inglaterra. Foi morto
Só que antes de morrer, ele disse: Senhor, abre os olhos do rei. E o rei depois se converteu. Puxa, mas daí tu diz: pô, mas o cara morreu. Morreu. Para quê? Para que a palavra de Deus entrasse em uma nação. Teve um preço, teve um trabalho. Alguém se esforçou. Alguém pagou um preço, alguém se esforçou para ir lá e falar do amor de Deus. Então vamos voltar. E aqui eu queria contar uma história em particular para vocês. Uma história que me tocou. E eu havia lido há muito tempo atrás e hoje eu voltei na internet para ler ela e trazê-la com mais detalhes para vocês. No ano de 156 depois de Cristo, uma das primeiras perseguições da igreja, dos cristãos, onde eles pegavam os cristãos e largavam onde? No circo para os leões. Penduravam, crucificavam eles de cabeça para baixo, serravam no meio, espetavam, matavam, pegavam famílias. E quem participava disso tudo? O apóstolo Paulo. Ele consentia com o quê? Com a morte dos cristãos. E aqui é um homem chamado Policarpo. E ele já está com mais de 80 anos de idade. E ele vai para os leões. Imperador romano Marco Aurélio. E ele diz assim: puxa, negue a Cristo. E ele diz assim: por 86 anos eu servi a Jesus. E ele nunca me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Negue a Cristo. Como é que eu posso fazer isso? Se Deus nunca me fez nenhum mal. Ah, então tu ia ser largado para as feras. Ah, tu não quer negar? Então agora nós vamos te queimar. E aí sabe o que ele falou? E isso me gravou. Ele diz assim: ameaçais-me com o fogo que arde por um momento, e depressa se apaga. Mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno, reservado aos ímpios. Olha, até o fogo vai arder um pouco, mas ele logo vai passar. Mas e da ira vindoura? Do fogo que não se apaga? E em Mateus 10, 28, tu pode ir lá, diz assim: não tema aquele que pode fazer matar o corpo, tema a Deus que pode fazer lançar o corpo e a tua alma no inferno. Então, por que eu estou falando dessa passagem? Para nós pensarmos o que está lá atrás. O que pessoas fizeram, e aqui eu citei apenas algumas que me tocam, que me chamam mais atenção. No livro de Hebreus diz, homens que não eram dignos do seu tempo. Homens que foram cerrados no meio, torturados, lançados aos leões, mas que pela sua intrepidez, pela sua perseverança, eles não negaram e abandonaram naquilo que eles acreditavam. E perseveraram. E por isso, hoje, essa palavra, ela chegou até a nossa mão. A palavra de Deus. Está escrito na Bíblia que a palavra de Deus, ela não está algemada. Certa vez eu estava num jantar e um homem, ele me disse assim: olha, tchê, esse negócio de igreja não me serve. Porque existe um pastor lá na minha rua que ele anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ele é um baita de um salafrário. Eu falei assim: meu querido, aquele livro que eles têm embaixo do braço, está escrito que é sagrado. E dentro daquele livro,
está escrito: não roubarás. Então, quem está errado não é Deus, é o homem. E você está fazendo um mau julgamento. E daí o cara se chocou. E ele, na mesma hora, ele disse: puxa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque nós estamos cegos. Ou seja, ele estava cego. Por quê? Porque ele via a aparência. Por que eu estou falando aqui na palavra de Deus? O juízo temerário é proibido. Por quê? Porque todos os dias nós julgamos. Todas as coisas. Nós julgamos tudo. Mas nós não julgamos a nós mesmos. Nós não conseguimos olhar para o nosso umbigo. Por quê? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela nos cega. Muitas vezes. E aqui eu entendo que isso é um trabalhar de Deus diário na nossa vida. Estou falando diário. Por que na palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Amanhã eu tenho que morrer para mim mesmo. E tenho que pedir perdão a Deus. E tenho que, hoje, puxa, daqui a pouco fiz coisa errada hoje que eu nem sei. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, a misericórdia, favor imerecido. Essa é a definição de misericórdia. Eu não mereço, mas puxa, Deus me perdoa, Deus me dá uma nova chance. Então amanhã de manhã, Deus, eu vou abrir os olhos. Misericórdia de Deus. Deus me deixou vivo. Deus me deu uma outra chance. Deus me deu uma chance de acertar. Deus me deu uma chance de voltar lá e consertar. Não tem conserto. Vou pedir perdão. Perdão a quem? A Deus. Puxa, não tem mais conserto que eu fiz. Pedir perdão a Deus. O pecado, ele é uma desgraça. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Por isso que o nós nascer de novo é todos os dias. O novo nascimento que fala na Bíblia, que a gente aprende no batismo, nascer de novo, nascer das águas, mas é um trabalhar. Não é, fui batizado, amém, estou salvo, não. Desenvolvei a salvação com temor, diz na palavra. Desenvolver a salvação, ela é desenvolvida. Eu vejo na minha caminhada de fé coisas que eu fico pensando assim, poxa, quanto tempo eu demorei para me consertar em uma área. Outras foram mais fáceis, outras foram difíceis. Mas eu nunca abandonei a Deus. Por que Davi, ele diz, eu nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus? Por quê? Porque fora não tem. Fora da igreja, aonde mais nós vamos receber o ensino da palavra? Então vamos voltar para aquela história. E eu queria fazer alguns comentários. Para ver como o nosso julgamento, ele é totalmente desprezível. Aquela história dos trabalhadores da vinha, ela conta que está falando, o dono da vinha é Deus. Os trabalhadores somos nós. Mas aqui na história ela conta que então esse dono da vinha, ele contratou pessoas que trabalharam o dia todo e o dono acertou 1 denário. Mas os que estavam trabalhando no final da tarde, na hora de pagar, o dono também pagou 1 denário. E os outros, mas só um pouquinho. Não, mas nós vamos ter que receber mais, a gente trabalhou mais. Mas aí que começa o ensino. E aí o dono da vinha diz, e já começa assim, mas o que tu combinou comigo? Eu combinei 1 denário. Então pega o que é teu e vai-te. Foi o que tu combinou comigo. Agora, são 3 coisas. A segunda coisa, ele diz, não me é lícito fazer do que é meu o que eu quero? De quem era a vinha? Era do dono? Ele era o proprietário. Terceira coisa que ele diz, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom?
Veja bem, se aquelas pessoas que haviam contratado, puxa, eu recebi um denário, antes eu não tinha nada, e elas vissem que os últimos receberam também, e elas ficassem felizes, e elas dissessem assim, puxa, que beleza. Bah, os caras, eles não iam ganhar nada, meu. Eles trabalharam só 1 hora. Em vez de ganhar R$1.000, puxa, eles iam ganhar 30 repila. Mas o cara, olha que patrão bom. O cara quis abençoar a vida deles. São maus os teus olhos porque eu sou bom? É uma outra maneira de ver. Agora vamos mais. Quem eram essas pessoas antes de trabalhar na vinha? Não eram nada. Não eram ninguém. Elas não tinham um emprego. Então o dono, o que ele fez? Ele deu uma identidade, ele disse, não, agora vocês são os meus trabalhadores. Vocês vão trabalhar na minha vinha. Puxa, naquela grande fazenda, vocês são os meus trabalhadores. Vocês agora têm um emprego, e vocês vão ter um salário, e vocês vão ser honrados. E vocês vão pegar esse salário e vão poder comprar bens para a família de vocês. E talvez amanhã, se vocês trabalharem bem, eu vou chamar vocês de novo. E vocês podem vir aqui. E aí eu vou pagar mais um denário. E ao final do mês, então, vocês vão ter um bom salário. Ou seja, o dono aqui estava dando o quê? Uma oportunidade. E é a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. E muitas vezes nós desprezamos. Desprezamos assim, chulamente. Desprezamos coisas que tão simples como o nosso próprio emprego. Hoje. Amanhã, quantos vão dobrar o joelho e vão agradecer? Deus, Senhor, obrigado, porque eu tenho um trabalho. Senhor, eu posso sustentar minha família. Eu tenho um emprego, eu não estou doente. Tu me deu força. Mas há muitos ainda vão trabalhar e reclamam ainda do trabalho. Porque é duro, porque não sei o quê, e falam mal do patrão, e põe o patrão na justiça, a pessoa que está dando emprego para ela. Daí falha a empresa, aí termina tudo. Daí não tem mais emprego. Mas daí aí é ruim, porque não tem onde trabalhar. Mas antes também era ruim. O que é melhor? O melhor é ter onde trabalhar. Então, o juízo temerário, ele é perigoso. Quando nós julgamos com o nosso pensamento, nós sempre vamos falhar. Mas veja que os últimos trabalhadores, eles não ficaram felizes por receber um denário. Poxa, recebi um denário. Que maravilha. Mas meus colegas de trabalho ficaram indignados. Os colegas de trabalho deles. Então, não espere você receber alguma coisa do homem. Não espere você de ninguém. Porque na Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Que faz da carne mortal o seu braço. Olha, escute bem. A palavra de Deus diz que faz da carne mortal o seu braço. Aquele cara vai me ajudar. Daí que sabe o que acontece? Ele não te ajuda, ele te passa a perna e aí tu te decepciona. E pior ainda se for um irmão da igreja, porque daí tu vai dizer, a igreja não presta. Mas não espere receber nada do homem. Mas de Deus você pode esperar. Porque quando José estava lá na prisão, diz que José estava na prisão, mas Deus estava com ele. E quando veio lá o padeiro, e aqueles 2 homens que depois não morreu, José disse, puxa, quando você sair da prisão, se lembra de mim. Sabe o que aconteceu? Ele lembrou? Claro que não.
Só que nunca faça as coisas esperando a aprovação dos homens. Faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Venha na igreja como se você estivesse trabalhando para Deus. Na sua família, como você estivesse cuidando, que você fosse prestar contas da sua família para Deus. Cuidando que a sua família não se extravie. E quando você não tiver força, puxa, eu não tenho força mais de cuidar da minha família. Você vai dobrar o seu joelho, você vai chorar aos pés de Cristo. E você vai clamar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Deus, Senhor, muda a minha família. Senhor, guarda. E aí você vai estar lá na empresa, você vai estar sendo perseguido e tal, você vai dobrar o teu joelho e você vai dizer, Senhor, abençoa o meu patrão, Deus. Abre os olhos dele, abençoa aquele lugar. Aí você vai estar com seus amigos, que só falam mal de ti e tal. E aí você fica entristecido. Puxa, meus amigos de infância. Mas aí você vai dobrar o seu joelho e vai dizer, Deus, perdoa eles nem sabem o que estão fazendo, Senhor. Lá na frente eles vão cair, eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Senhor, abençoa, Deus, a vida deles também. E façam que a nossa amizade, Senhor, ela fique cada vez maior. É isso que você vai fazer. Ao invés de usar o juízo temerário. Aonde o homem, ele está pronto para quê? Caluniar e difamar. O que é difamar? É fazer perder a boa fama. Perder a reputação. Atribuir a alguém fato determinado ofensivo à sua reputação e à sua honra. Puxa, eu começo a falar mal de tal pessoa. Mas olha só como, poxa, o irmão, desculpa usar o teu exemplo, tá, Neemias, eu te amo, cara. O irmão Neemias, o cara aí é um cara legal, cara. Daí vem o outro, mas não é bem assim, meu. Conheço Neemias lá de trás. Só que ele não sabe que o Neemias se arrependeu. Isso um amigo do Neemias não sabe. Ele diz, mas o Neemias não é esse cara aí, não. Mas, quem sabe toda a verdade? É Deus. E aí, esses dias eu estava pregando na clínica, lá com o pastor Luiz. Não, o pastor Luiz não foi nesse dia. E eu aprendi uma coisa. O pregador, ele estava dizendo assim, que muitos dizem, né? Mas só um pouquinho. Agora tu te converteu, o cara está indo na igreja, eu conheço teu passado. Daí ele disse assim, cara, mas pena que tu não estava no dia que eu me arrependi. Pena que tu não viu isso. Que eu dobrei, que eu pedi a Deus, pedi perdão. Esse dia tu não viu. Pena que tu não viu, cara. Mas ele aconteceu. E eu aprendi isso aí e fiquei bem feliz. Porque o homem, ele está pronto o quê? Para julgar. Agora está aí na igreja, né? Malandro, eu te conheço. Pulava carnaval, fazia bagunça, tomava, bebia. Agora diz que é crente, para-te. O juízo temerário. O julgar. Mas a pessoa sabe. Então, diz aqui na Bíblia o seguinte. Romanos 3, versículo 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. Aonde Deus julgar os segredos dos homens, que só Deus conhece. E Romanos 2, 1 ao 2 diz, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas. És indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. E esse é o versículo-chave que me saltou aos olhos, que eu trouxe esse estudo para vocês. Ó homem, quando julgas quem quer que sejas,
Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. E isso é tirar o argueiro do próprio olho. Porque aquilo que nós vemos no outro, a gente faz, às vezes, até pior. Ou já fez. E tem mais uma passagem, que ela diz o seguinte: com a medida que julgardes, e com a medida que tu medir, vos medirão também. E daí sabe o que está escrito mais? E ainda se acrescentará mais. Com a medida que tu medir, vão te medir também. Só que diz mais, e se acrescentará mais. Se acrescentará mais. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele nos oferece o seu perdão. E o último versículo, Romanos 3, 23, diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por que Deus então Ele diz para nós que o nosso juízo não serve nada? Porque para Deus, todos nós somos pecadores. Todos pecaram. Versículo 24, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte, na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. Nós estamos falando aqui de justiça. Justiça própria, vou pegar e vou botar no lixo. A minha justiça própria, eu vou pegar e vou botar no lixo. Não serve de nada. Porque Deus, Ele, está escrito que aquele que usa de misericórdia, alcançará misericórdia. Por que na palavra diz que sacrifícios agradáveis a Deus são sacrifícios de misericórdia? Puxa, o cara só fala mal de mim. O cara só me incomoda. Me passa a perna. Mas de noite, que força que eu vou ter para dobrar o meu joelho e orar por essa pessoa? Pedir a Deus. Puxa, o cara ele não é uma pedra no meu sapato, ele é o verdadeiro cravo. Ele é uma tora no meu sapato. Só que diz que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando você aceita e diz: Senhor, me ajuda a eu perdoar. Por que ele diz na palavra em Mateus 5, os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração. Aqui no interior havia uma vozinha, mãe de um pastor. Pastor amigo meu, ele chegou para mim emocionado e disse assim: cara, ela morreu, mas ele sabia que ela ia morrer, ele não estava triste porque ela tinha morrido. Mas ele disse: algo me tocou assim. Ela tinha que fazer alguma coisa no final ainda para me terminar comigo. Ela chegou para mim e disse assim: pastor Alexandre, pega esses R$20 aqui e devolve lá e paga aquela funcionária que eu me esqueci. Porque na Bíblia diz que Deus não vai receber ninguém que não tenha as mãos limpas. E ela falou isso, e daí aquilo tocou no coração dele. E ele disse: tá, mãe, eu vou pegar e vou pagar ela. Veja que sem temor a Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Sem ter respeito a Deus, em todas as coisas que nós vamos fazer, de nada serve. Por isso que diz: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eu vou fazer uma coisa, mas eu sei que pode ofender a Deus. Mas eu não sei se é certo ou errado.
Mas eu já estou pensando se puxa, será que eu vou fazer certo? O princípio da sabedoria já é temer a Deus. Já é o começo. Nós querer acertar. E Deus pode nos fazer acertar. Deus pode. E Ele vai fazer. Amém? Para terminar aqui, eu quero contar uma história para vocês. Havia um grande pregador. Ele era um homem muito usado por Deus. Ele havia feito seu curso de teologia. E ele era muito sábio. E ele pregava para multidões. E ele foi indo a sua vida. E ele chegou num momento da sua vida que ele enfrentou uma dificuldade. E ele entrou em depressão, ele começou a ficar triste. Ele não conseguia mais sair daquela tristeza. E aí, ele disse, pai, eu vou visitar os meus parentes, de repente eu vou melhorar. E ele chegou na casa dos seus parentes, ele foi para a praia. Chegou na beira da praia, estava sua sobrinha, de 10 anos, brincando na areia. E ele percebeu que ela fazia alguns retângulos assim na areia, e botava ali umas algas, fazia umas coisas ali, e ela ia lá no mar. E ela pegava um canequinho e botava água ali, do mar. E aquilo intrigou ele, ele chegou e disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu vejo que você está com tanto empenho. Só que nisso, antes quando ele estava sentado, ele estava, mas que brincadeira ridícula é essa? E ele chegou para ela e perguntou, por que você está fazendo isso? E ela disse assim, olha, eu estou pegando a água do mar, porque eu quero transportar ela toda para cá. Daí ele, já estava em depressão, triste, ele disse, meu Deus do céu, o que vai ser dessa juventude? Que desgraça. Ele voltou para sua cadeira e ficou sentado lá, julgando ela, e disse, que ridículo isso. Que ridículo. Voltou para casa, estavam almoçando, e a sua mãe perguntou para sua filha, que era a sobrinha dele, perguntou, e aí, filha? Você conseguiu aquilo que você estava fazendo? Mãe, está evoluindo. Está evoluindo. E daí esse pregador, ele disse assim, mas você acha que você vai conseguir fazer isso? Aí ela disse assim, olha, eu estou na 5ª série. E eu resolvi fazer isso porque um dia eu quero tirar a água do mar num deserto. E eu quero tirar todo o sal. Porque a minha professora na 5ª série disse que um dia pode faltar água. E que muitas pessoas morrem de fome. E que não tem outra solução de onde tirar água. E eu estava vendo ali, botando para secar, uma maneira de fazer alguma rede, alguma coisa que o sal fique preso. E eu vou fazer isso. E aí, esse homem ficou pensando, disse, mas que ridículo. Puxa, que ridículo que eu estava pensando. Eu, que estou aqui em depressão, não tenho sonhos nenhum, e essa criança de 10 anos, ela já tem um sonho tão grande. E daí ele, como diz, muitas vezes na Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, Deus, Ele nos mostra coisas pequenas,
para nos dar sonhos grandes. E tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno, para um dia se tornar grande. E ela disse: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E essa é a palavra-chave do negócio. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E o nosso julgamento, ele não vale nada. Nós não sabemos o que cada um de nós está pensando. Nós não sabemos os sonhos que Deus está dando para cada um de nós. Só Deus. Amém? Se ponha de pé. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra.